Atualidades. Crise em Belarus. Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é para a gente falar da recente crise em Belarus, também chamada de Bielorrússia, que faz ali na parte oriental da Europa, já a Ásia quase, lembrando que sob o ponto de vista físico, né, o continente é um só, é o continente da Eurásia, e que sob o ponto de vista cultural, a gente divide, né, Ásia a leste e Europa a oeste. Mas a Bielorrússia, ela faz fronteira imediata, né, ali no leste europeu, já fronteira com a própria Rússia. Bom, vamos tentar entender então um pouquinho a respeito da mais recente crise. O grande problema é que Belarus é comandada há 6 mandatos consecutivos pelo mesmo presidente Lukashenko. Lukashenko, ex-militar, comanda o país com mão de ferro e hoje só tem 2 grandes apoiadores no mundo, Vladimir Putin na Rússia e o governo da China. Lembrando, né, a Rússia com Vladimir Putin aprovou recentemente uma emenda à Constituição que lhe garante a possibilidade de concorrer a mais 2 mandatos, o que poderia o levar até 2036 ao poder. E, portanto, é um regime proto-ditatorial. Por outro lado, a China não é um regime de democracia política. Embora você tenha alguns partidos políticos dentro da China, há um claro domínio do Partido Comunista Chinês. E, portanto, Belarus é apoiado pela China e pela Rússia somente. Mas enfrenta agora manifestações de rua intensas contra o seu governo e uma acusação clara de ter fraudado a sua 6ª eleição. Nessa eleição, em 2020, ele teria sido reeleito para mais um mandato com 80% dos votos. E isso não é o que se percebe pelas ruas da Bielorrússia. Mas ao contrário daquilo que aconteceu em eleições passadas, a população agora resolveu ir para as ruas e enfrentar o governo, junto com o apoio da União Europeia, para que se faça uma transição pacífica dentro da Bielorrússia. Nós sabemos que Lukashenko desdenhou da Covid-19, disse que a Covid-19 poderia ser curada tomando-se vodka, a pandemia se espalhou pelo país, levando a milhares de mortos. E, portanto, você tem uma crise, né, de ordem sanitária grave, no meio de uma crise política e também de uma crise econômica. Porque se é bem verdade, por um lado, que Lukashenko é apoiado pela Rússia e pela China, ele também já teve algumas divergências com o regime do Kremlin na Rússia, sobretudo quando os russos incentivaram lá um processo separatista do leste da Ucrânia. Vamos lembrar, tanto a Ucrânia quanto a Bielorrússia, Belarus, né, fazia parte da ex-União Soviética. E a gente sabe que a Ucrânia é geopoliticamente importante, porque por lá passam os gasodutos e oleodutos russos que abastecem parte da Europa. E, portanto, é uma área estratégica. E, nesse sentido, a gente sabe que o governo da Ucrânia hoje é muito mais próximo da União Europeia do que, propriamente dito, da Rússia. No entanto, a gente sabe que o território da Crimeia, com apoio russo, declarou a independência da Ucrânia e se anexou à Federação Russa. E no leste da Ucrânia, nós vivemos um movimento separatista próximo de Donetsk, que é incentivada também pelos russos. O medo da União Europeia agora é que o apoio russo crie uma fratura dentro da Bielorrússia, onde parte da população se coloque ao lado dos russos e de Lukashenko, e a imensa maioria da população se encaminhe, então, para uma guerra civil. Algo que, obviamente, não é desejável. Quando a gente olha esse tabuleiro geopolítico da Bielorrússia, a gente tem que tentar entender a importância dentro de um contexto maior. O que acontece, né? Tanto as forças da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto de defesa mútua capitalista ocidental e liderado pelos Estados Unidos e pelos europeus,
vem crescendo em direção ao leste europeu e cada vez mais as forças da OTAN chegam próximos à fronteira da Rússia. Quando a Rússia fazia parte da extinta União Soviética, a União Soviética controlava o leste europeu e parte da Ásia e havia montado um pacto de defesa mútua, comunista oriental, que era o Pacto de Varsóvia, que deixa de existir com o fim da União Soviética em 91. Então, por um lado, a presença militar da OTAN cada vez mais próxima da fronteira russa, para Vladimir Putin, é uma ameaça à segurança do próprio país. Por um outro lado, há um expansionismo da própria União Europeia, um megabloco econômico que incorporou uma série de repúblicas que até um passado recente faziam parte do espaço de influência soviético, como é o caso, por exemplo, da República Tcheca, da Eslováquia, é o caso da Polônia e por aí vai. E aí, por um outro lado, Vladimir Putin da Rússia se vê ameaçado pela expansão da União Europeia em direção ao leste europeu e do domínio econômico da União Europeia, onde a Rússia perderia sua área de influência. Portanto, o apoio russo está muito calcado em tentar impedir o avanço do domínio econômico e militar da Europa Ocidental em relação ao leste europeu, fronteira imediata com as suas próprias fronteiras. Então a gente vai poder perceber que o conflito dentro de Belarus, da mesma maneira que na Ucrânia, é um jogo geopolítico muito maior que envolve a própria expansão da União Europeia e também da OTAN. Bom, nesse sentido, então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material para ver se a gente compreende o momento atual que a Bielorrússia está vivendo, com a mais longeva ditadura de toda a Europa. Lembrando lá que ele está no 6º mandato. Olha para cá. Então, pessoal, Lukashenko, que é conhecido como o último ditador da Europa e está no poder desde 1994, foi declarado vencedor nas eleições de 9 de agosto, com mais de 80% dos votos. No entanto, tanto opositores como diversos governos internacionais afirmam que o pleito não foi democrático e que houve fraude nas urnas. Por conta disso, desde o anúncio da boca de urna, há protestos diários pelas ruas do país. O mandatário, que está indo para o seu 6º governo consecutivo, só conta com o apoio público da Rússia e da China e vem sofrendo pressão internacional, especialmente da União Europeia, que convocou uma reunião extraordinária para debater a crise em Belarus e a violenta repressão contra os manifestantes. O temor dos europeus é que os russos transformem o país em uma nova Ucrânia, onde desde 2014 há um conflito civil em regiões separatistas. A União Europeia cerrou fileiras em favor de uma transição democrática em Belarus, ao impor sanções aos dirigentes bielorrussos apontados como responsáveis pela manipulação das eleições de 9 de agosto e da violência contra as manifestações em protesto pela suposta manifestação eleitoral. Não tenha dúvida, pessoal, todas as vezes que nós temos um regime ditatorial ou protoditatorial, nós estamos diante de um quadro daqueles que não admitem contestação, que não admitem o contraditório, que não admite a ideia contrária, que não admite a divergência. E todas as vezes que os regimes autoritários e totalitários se veem diante de uma oposição, eles utilizam as forças do Estado, basicamente as forças armadas e forças policiais, para reprimir os manifestantes. Mas se é algo que a história nos ensina, é que nenhuma ditadura é eterna, E que, portanto, num determinado momento, essa ditadura na Bielorrússia também cairá.
O que a União Europeia está tentando fazer no momento atual é evitar um processo de fragmentação interna, criando uma guerra civil com possível banho de sangue. A ideia é tentar convencer Lukashenko de fazer uma transição pacífica para um novo processo eleitoral que admita as chapas que tenham capacidade de concorrer com Lukashenko num sistema, né, de verificação de votação com lisura por organismos internacionais, provavelmente da própria ONU, né, a fim de se garantir a transferência para um regime verdadeiramente democrático dentro do país. Legal? Continuando. O futuro dos bielorrussos, entretanto, passa, de certo modo, por Moscou ou por Bruxelas. Alguns analistas afirmam que, diferente da crise de 2014 na Ucrânia, provocada em parte pela aproximação de Kiev, capital da Ucrânia, com a União Europeia, o ocorrido na Bielorrússia se deve principalmente pela insatisfação popular com o regime de Lukashenko. A pandemia da Covid-19 e a crise econômica teria estimulado ainda mais o desejo de mudança. Mas essa interpretação não é incompatível com o evidente conflito geoestratégico em uma das falhas tectônicas na relação entre a União Europeia e a Rússia. Belarus tem intensos laços econômicos e políticos com Moscou, mas também históricos com alguns sócios da União Europeia, como a Polônia e a Lituânia. Para Putin, Belarus é a peça mais ocidental da União Econômica Euroasiática, o arremedo, né, de mercado comum que Moscou promove sem sucesso. Há meia década, o dirigente bielorrusso se distancia abertamente de algumas das políticas de Putin, como a invasão russa da Crimeia, como um desses pontos mais baixos da relação. Bruxelas, que é a capital aqui que cedia, né, à União Europeia, tudo bem? Aproveitou o vazio e potencializou a relação com Minsk, que é a capital de Belarus, né? Dentro de uma parceria oriental da União Europeia, um marco nas relações, no qual também participam outros países que motivam atritos com Putin, como a própria Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia e a Armênia. A grande questão é que há um expansionismo, né, tanto da União Europeia, então aqui a gente observa um expansionismo da União Europeia e da OTAN em direção ao leste europeu, que faz fronteira imediata com a Rússia. E aí a ameaça, né, ao domínio russo, tanto do ponto de vista militar, quanto do ponto de vista econômico. E isso é algo que Vladimir Putin quer evitar a todo custo. Por isso, o apoio a Lukashenko em Belarus. Observe aqui, né? Nós temos hoje a Polônia, né, já participando da União Europeia, e você tem agora, né, conflitos acontecendo na Ucrânia, esses conflitos patrocinados por movimentos, né, pró-Rússia, e você tem Belarus, que fica entre Polônia, Ucrânia, Lituânia e Letônia. E, portanto, a União Europeia se aproximando cada vez mais, né, do leste europeu e ameaçando essa supremacia russa que vem desde a antiga União Soviética. Crise em Belarus. O país enfrenta protestos sem precedentes contra o presidente Alexander Lukashenko. É um país pequeno, de 9,5 milhões de habitantes, com 207.600 quilômetros quadrados, o que dá um pouco maior do que o estado do Paraná. Belarus participou da ex-União Soviética. Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, é eleito
para o 6º mandato com 80% dos votos. A oposição, né, liderada pela Svetlana Tikhanovskaya, acusa o governo de fraudar o resultado da votação. Os manifestantes, então, vão para as ruas protestar e são duramente reprimidos. Svetlana se refugia na Lituânia e pede a abertura de diálogo. Mais de 7.000 pessoas foram presas durante os protestos e há relatos, né, até de tortura. A Rússia diz estar pronta para enviar uma força policial para conter a manifestação dos populares. Dezenas de milhares de pessoas marcharam em Minsk e em outras cidades de Belarus, pressionando para que o presidente deixe o cargo. A oposição disse que convocará uma greve geral, comandada pela principal figura da oposição bielorrussa, a Svetlana Tikhanovskaya, atualmente exilada na Lituânia, e que acusa o Lukashenko de fraude na eleição. Observe aqui que, recentemente, nós tivemos a saída do Reino Unido da União Europeia. Lembrando que o Reino Unido é composto pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Cuidado também em prova para você não confundir a Irlanda do Norte com a Irlanda. São dois países, né, independentes. A Irlanda do Norte, né, embora de maioria católica, pertence ao Reino Unido de maioria protestante, enquanto que a República da Irlanda é um país de maioria católica e que não faz parte do Reino Unido. Então a gente sabe que o Reino Unido saiu da União Europeia recentemente. No entanto, a gente sabe que 27 países compõem a União Europeia, que hoje é o mais antigo, o mais importante e o maior megabloco econômico de todo o mundo. A grande questão, agora sob o ponto de vista geoestratégico, é que a União Europeia cresce em direção ao leste europeu, absorvendo países que faziam parte do espaço geopolítico da União Soviética, o que desagrada, né, Vladimir Putin e a Rússia. Por um outro lado, a própria expansão da OTAN, que nós citávamos ao longo dessa aula, é encarada por Vladimir Putin como uma ameaça geopolítica à soberania russa naquela região. E, portanto, se dá um conflito indireto entre União Europeia, poder ocidental e russos, através de pequenas repúblicas do leste europeu, como da Ucrânia, como da Lituânia, como da Bielorrússia e por aí vai. E nesse caso, né, existe algo muito além de simplesmente um conflito interno, embora a causa do conflito na Bielorrússia no momento atual seja exatamente a insatisfação com a condução das medidas de controle, né, e de cuidado aos pacientes da Covid-19, uma grave crise econômica no país e uma ditadura extremamente longeva, né, há mais de 24 anos no poder. Legal? Confere aqui. Então, de novo, aqui no nosso mapa, né, a gente tem lá o Reino Unido que saiu, né, formado aqui pela Escócia, pela Inglaterra, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Lembrando que aqui fica a Irlanda, que permanece no megabloco, né? E a gente observa que uma série de países foram sendo incorporados à União Europeia, né? Como a Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia. E isso ameaça a supremacia russa, que hoje praticamente só tem controle direto sobre Belarus, já que a Ucrânia é um país dividido, né? Em parte da Ucrânia nós temos uma forte influência de ordem europeia, né? E no lado leste da Ucrânia a população é russo parlante, quer dizer, ela fala o russo além do ucraniano. São cristãos ortodoxos muito ligados aí aos russos da etnia eslava e, portanto, a Ucrânia é um país fraturado e o mesmo se teme agora que possa acontecer com Belarus, ok? A gente vai poder observar, né, que no caso da OTAN, né, você tem 29 países da Europa
e também da América do Norte, né? E foi estabelecida uma rede com 40 países não membros, com relações individuais, cobrindo diferentes aspectos de cooperação. E aí é importante a gente lembrar, né? Quando a gente está falando da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, nós estamos falando de um pacto de defesa mútua capitalista ocidental, criado lá no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? E ele se opunha, né, ao famoso Pacto de Varsóvia, que deixou de existir, tudo bem? Que era o Pacto Oriental Comunista e liderado pela antiga União Soviética. Então, se de um lado o Pacto de Varsóvia deixou de existir, a OTAN continua existindo. E onde é que está o problema, professor? É que a OTAN vem cooptando uma série de países do leste europeu, antigo espaço de domínio soviético, a entrarem para a organização. E isso ameaça, né, em tese, a segurança militar e política da própria Rússia. Ou pelo menos é assim que Vladimir Putin pensa. A gente vai observar, então, que países, né, como a Turquia, a Bulgária, a Romênia, a Hungria, mas também, né, a Eslovênia, a Croácia, né, Polônia, Dinamarca, Lituânia, Letônia, Estônia, fazem parte da organização. E logo aqui, a leste, eu tenho de novo a Rússia. Portanto, os conflitos que ocorrem em países fronteiriços entre a União Europeia e a Rússia, como a Ucrânia, Belarus, né, ou a Letônia, Lituânia, Estônia, né, Moldávia e por aí vai, se dá exatamente por uma tentativa russa de contenção do expansionismo da OTAN e da União Europeia para o leste europeu, ok? Bom, pessoal, dito isso, então, podemos encerrar essa aula por aqui, mas não sem antes desejar para você um forte abraço e o desejo de bons estudos.